Lucas 6, a partir do verso 17, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento e a transformação que provém da sua palavra santa. Ó Deus, Pai, Senhor, tua palavra, meu Deus, é diferente daquilo que esperamos, Deus, aquilo que o mundo exalta, Pai, mas é exatamente aquilo que nós precisamos, Senhor. Da mesma forma que o teu filho, Senhor, desprezado, Pai, o que o Senhor usou para salvar, meu Deus, nossas almas. Vem a tua palavra, meu Deus, hoje tão escanteada, meu Pai, é o que o Senhor vai continuar usando, Senhor, para a salvação daqueles que o Senhor tem chamado, Pai. Nos abençoa, Deus, faz com que nossas almas, meu Deus, à disposição da nossa vida possa estar na tua palavra que é santa, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, já ouvi falar numa história que os irmãos estavam no acampamento da igreja e tinha, né, um lago naquele acampamento e uma pessoa que não sabia nadar, não tinha tanta habilidade assim nas águas, ela foi tentar desvendar aquele local e acabou se afogando um pouco distante da margem. Só que interessante que tinha um irmão lá da igreja que ele era competidor profissional e as pessoas então foram chamar ele, né? Estava ali perto e disseram: Fulano, entra na água e salva ali, o nosso irmão está se afogando. E aquele profissional de natação, ele ficou parado lá, deixando e olhando aquela pessoa se debater na água. Vejam, irmãos, a gente tem meditado no Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é muito diferente dos outros evangelhos que a gente tem lido, tem conhecido na palavra de Deus. É o que eu gosto sempre de destacar para os irmãos. O Evangelho de Lucas é muito diferente dos outros. Ele, né, por mais que ele relate as mesmas histórias que Mateus e Marcos relatam, ele faz questão de dar um enfoque muito diferente do que o enfoque que Mateus e Marcos eles geralmente dão para as histórias que eles relatam, mesmo muito igual. A gente vai ver inclusive isso no texto que nós meditamos, porque Lucas ele tem um propósito diferente. Irmãos, e cada um dos autores bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram o Evangelho, eles foram igualmente inspirados por Deus. Veja, a forma que se deu o relato de cada um é diferente. Veja, Lucas, por exemplo, ele não foi um dos discípulos do Senhor Jesus, aqueles apóstolos iniciais. Então ele teve que fazer pesquisas, ele diz no início do seu evangelho, ele teve que pesquisar, ele teve que perguntar para as fontes primárias, para as testemunhas, aquilo que realmente aconteceu. E ele então registrou aquilo inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo para ensinar exatamente aquilo que Deus queria que ele ensinasse através do seu evangelho. Já Mateus, ele foi uma testemunha ocular, ele estava ali presencialmente em muitos dos eventos relatados, mas o objetivo, o propósito dele era diferente de Lucas. Lucas, ele queria trazer, de fato, mostrar o evangelho, que o evangelho era para todas as nações, que o evangelho ele era para absolutamente todo tipo de pessoa, inclusive e principalmente para aquelas que são desprezadas por esse mundo.
Esse é um dos propósitos maiores, se assim a gente puder falar, do Evangelho de Lucas, né? A gente pode resumir o propósito dele com aquela frase que ele repete algumas vezes no seu Evangelho, que é: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então o objetivo dele é esse, e ele vem então trazer todo o Evangelho direcionando, apontando para isso. Né? Ele foi discípulo do apóstolo Paulo, então muitos dos ensinamentos que a gente encontra na carta do apóstolo Paulo, a gente consegue entender melhor quando a gente entende também o Evangelho de Lucas. Veja, irmãos, nós meditamos na semana passada na escolha dos 12 apóstolos. O Senhor Jesus, ele subiu até o monte, ele passou a noite toda orando, e quando ele desceu do monte, ele então ele anuncia, ele chama todos os seus discípulos. É uma coisa difícil de Jesus fazer. Geralmente, as multidões aqui já estão aguardando por Jesus. Aqui é dito que ele que chamou os seus discípulos, e ele então, desses discípulos que ele chama, ele escolheu os 12, mostrando ali quem deveria ser a liderança da igreja e a importância da liderança da igreja, porque Jesus não tinha orado tanto para fazer outra coisa no evangelho, como ele orou para escolher os apóstolos. Então a Bíblia fala, irmãos, que depois disso, depois de ter escolhido os apóstolos, ele separou os 12, ele continuou descendo o monte. E então ele parou em algum local ali do monte, irmãos. É interessante porque nós vamos ver que o sermão que Jesus vai proferir aqui é o sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Lá no Evangelho de Mateus, ele é chamado de o Sermão do Monte. Aqui, ele é dito que é o sermão da planície, alguns vão chamar, né, porque é um sermão da planura, porque é dito que Jesus estava descendo com eles e parou numa planura. Ou seja, aí algumas pessoas querem dizer que é um sermão diferente daquele, é outro sermão, é outra ocasião, porque um disse que foi no monte, outro disse que foi no local plano. Mas imagina, irmãos, ele está descendo um monte muito grande e em algum momento daquele monte existe um local mais plano ali onde ele podia parar para conversar com os seus discípulos e para poder pregar o evangelho. E foi provavelmente isso que aconteceu. Então, aquela grande multidão que já havia se reunido ali, e gente de toda parte, né? O texto diz da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, todos esses vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundos eram curados. Vejam, irmãos, é interessante porque olha o que nos é dito a respeito das pessoas que seguem a Cristo. E aqui ele coloca como se fosse praticamente sem exceções, porque ele diz todos. Ele está querendo dizer todas aquelas pessoas que estavam ali. Elas podem ser resumidas dessa forma. Ele diz como pessoas que vieram para ouvirem o Senhor e para serem curadas de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundos eram curados. Vejam, quem era o tipo de pessoa, irmãos, que seguia Cristo, segundo esse texto aqui nos relata. Eram pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam sendo atormentadas por espíritos imundos. Imagina, essa era o tipo de multidão das pessoas que seguiam a Cristo. Sabe o que todas elas têm em comum? Todas essas pessoas que estão seguindo a Cristo, elas têm uma consciência muito forte da necessidade que eles têm do Senhor Jesus Cristo. De que Jesus Cristo é a única pessoa que pode resolver o problema pelo qual eles estão passando. Vejam, irmãos, as pessoas estão aqui enfermas, não era uma enfermidade qualquer, né? Senão elas poderiam já teriam sido tratadas de outra forma. A gente vai ver, né, as pessoas que procuram o Senhor Jesus, a gente vê a mulher do fluxo de sangue, que vai aparecer mais na frente, uma mulher que já fazia anos, décadas, que ela estava tentando encontrar uma cura para a sua doença, e pelo contrário, quanto mais ela tentava tratar com os médicos, mais piorava a sua situação. As pessoas que procuravam a Jesus, irmãos, é porque elas entendiam que elas necessitavam realmente dele. Então veja que eu e vocês, se nós vamos fazer parte dessa multidão dos seguidores, verdadeiros seguidores de Cristo, não daqueles observadores. Nós sabemos que na multidão vai ter os fariseus ali também, os saduceus, aquelas pessoas que vêm para olhar, para conferir, para ver se realmente Jesus ele está ensinando direitinho do jeito que eles dizem que tem que ser ensinado. Mas nós vamos fazer parte, de fato, dos discípulos de Cristo, irmãos. Nós devemos fazer parte dessa multidão aqui, que precisa ser curada de suas enfermidades, que precisam ser curadas do tormento que elas têm passado, que precisa tocar em Cristo. Ou seja, elas não vão se contentar em estar longe do Senhor Jesus. Veja dito no versículo 19, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Veja, irmãos, o relacionamento que nós devemos ter com Cristo não é um relacionamento distante, nem a gente está contente em conseguir, daqui dá para ouvir o que Jesus está falando, então daqui já está bom. As pessoas queriam tocar nele. Veja que isso aqui era uma bagunça, irmãos. Imagina essas pessoas todas nessa montanha aqui, nesse monte,
e preocupado em tocar Jesus, né? Os filmes eles não relatam dessa forma, né? As pessoas são sempre geralmente gentis e educadas ali, as multidões esperam. Aqui não, irmãos, está todo mundo desesperado, querendo tocar no Senhor Jesus. Porque, de fato, quem sabe que necessita de Cristo, irmãos, vai muitas vezes quebrar os protocolos, vai muitas vezes, irmãos, fazer aquilo que as pessoas vão olhar para aquela pessoa e vai dizer, é um maluco, veja que pessoa desesperada, mas ela está tão desesperada, o seu problema é tão grande, é tão sério, que ela não está preocupada assim, tanto assim, com o que as pessoas vão pensar do que ela vai fazer. Nós já vimos os homens aqui que destelharam aqui uma casa para que um homem pudesse descer e ser curado ali por Cristo. E veja, irmãos, isso que nós conseguimos ver aqui nessa passagem é exatamente aquilo que Jesus ele vai ensinar nos textos seguintes, e por isso que nós lemos aqui. Veja que Jesus, então, para, depois de ter curado muitas pessoas daquela multidão, ele olha para aquelas multidões e ele vai começar a pregar para eles. E vejam o que é que Jesus vai dizer para eles, irmãos. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Veja, irmãos, que o que Jesus vem pregar aqui, o que Jesus vem dizer aqui é o contrário do senso comum do que as pessoas esperam. Veja, Jesus diz, ele diz, olha, bem-aventurados, irmãos, o que é que significa essa palavra bem-aventurado? Significa a maior felicidade do mundo. Significa a felicidade que, na verdade, é reservada para poucos. Né? Essa palavra bem-aventurados aqui era usada para se referir aos deuses greco-romanos, que eles eram realmente bem-aventurados, porque eles não tinham as limitações humanas. Eles encontravam um estado pleno de alegria e satisfação. Então, essa palavra era usada geralmente para se referir a eles. No máximo, essa palavra ia ser usada, irmãos, para se referir ao imperador, aos senadores de Roma, às pessoas poderosas. No máximo, se você não fosse referir essa palavra aos deuses, você ia usar para essas pessoas muito importantes. Porque só elas é que vão ser realmente felizes, porque a maioria das pessoas não vão conseguir encontrar essa verdadeira alegria aqui, porque elas têm tantas necessidades, elas têm tantas dificuldades que elas não têm como serem realmente felizes. Elas podem até estar em algum momento ou outro felizes, mas encontrar um estado de alegria só aqueles que realmente são privilegiados, aquela pequena parcela da sociedade, se não apenas os deuses. Mas o que Jesus vem falar aqui, irmãos, é o oposto disso. Ele diz, bem-aventurados vós, os pobres. Veja, irmãos, é a coisa mais contraditória, se a gente puder parar para pensar. É isso que Jesus está dizendo aqui, humanamente falando. Como é que uma pessoa pode ser feliz na pobreza? Ou seja, pobreza é um sinônimo de você estar faltando algo. Você não tem algo. A mesma coisa a gente pode falar sobre os que têm fome. Também alguém que está necessitado, alguém que lhe falta algo, lhe falta o alimento. Ou alguém que chora. Como é que infeliz vai ser quem é pobre, quem tem fome e quem chora? Como que essa pode ser as pessoas que são realmente abençoadas, que são diferentemente abençoadas, que são abençoadas com as bênçãos maiores que alguém pode alcançar? E aí, irmãos, às vezes a gente é muito rápido e, como eu disse para vocês, o Evangelho de Lucas é um evangelho que talvez seja o mais difícil dos quatro da gente interpretar. A gente tem que ter muito cuidado para a gente poder entender o que Lucas está falando. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer bem assim, não, olha, mas lá Mateus, quando a gente abre lá em Mateus capítulo 5, Mateus vai explicar para a gente, vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, são as pessoas que elas são pobres espiritualmente, ou seja, elas entendem a necessidade espiritual que elas têm de Cristo. Mas não é isso que Lucas está ensinando, irmão. Se Lucas quisesse dizer isso, ele teria dito isso. Na verdade, irmãos, Lucas ele está falando aqui, de fato, da pobreza. Veja que é muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque nós geralmente falamos assim, olha, nem a pobreza, nem a riqueza, não é isso que vai implicar, o que vai simbolizar, o que vai identificar, o que vai falar que uma pessoa ela está bem ou está melhor de vida. Só que, na verdade, irmãos, veja que Lucas ele vai falar muito a respeito de pobreza e riqueza no Evangelho. Ele vai passar o Evangelho todo falando a respeito disso. Ele começa o Evangelho falando a respeito de pobreza. Ele vem falar a respeito do estado em que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu na manjedoura. Jesus Cristo nasceu passando por muitas dificuldades. Jesus Cristo vai falar a respeito de riqueza também. Jesus Cristo vai falar no Evangelho de Lucas, mais do que em qualquer outro evangelho, vai falar a respeito de pessoas ricas. E quem são as pessoas ricas que ele retrata no seu Evangelho? Ele vai falar a respeito daquele homem que construiu
aquele celeiro muito maior, porque ele tinha um celeiro que ele não conseguia colocar tudo que ele tinha. E o que é que Jesus vai dizer para aquele homem? Ele vai dizer, louco, isso tudo que você tem não serve para absolutamente nada. Jesus ele vai contar a parábola do rico e do Lázaro, apenas aqui no Evangelho de Lucas. E qual é a história da parábola do rico e do Lázaro? Vai dizer que o rico vai para o inferno e que o pobre vai para o céu. Jesus ele vai falar, irmãos, a respeito de pessoas ricas que abandonam a sua riqueza para poder seguir a Cristo. Inclusive, ele vai falar para o jovem rico, ele vai dizer, você tem que abandonar tudo que você tem para você poder me seguir. E os discípulos vão dizer, oxi, e que história é essa agora, Senhor? A gente pensou que o povo que era rico, que era abençoado. E o que é que Jesus vai dizer, irmãos? Ele vai dizer, pois é muito difícil um rico entrar no céu. E aí, então, irmãos, os discípulos dizem, então não vai ninguém para o céu. Ele diz, não, o que é difícil para o homem, o que é impossível para o homem, é completamente possível para Deus. Então, o que é que Lucas está ensinando aqui, irmãos? Lucas, diferente de Mateus, ele não está espiritualizando completamente as palavras que Cristo está dizendo. Ele está pegando de uma forma bem prática aqui, para a gente poder entender. Ele diz, olha, vocês estão vendo que vocês são... O apóstolo Paulo fala isso de modo muito claro lá em 1 Coríntios, ele diz, não foram muitos de vós chamados de nobre nascimento. Ele diz, vocês percebem que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Ele diz, a pobreza é uma bênção muito maior do que a riqueza. Você parar para pensar, irmãos, as pessoas mais poderosas, mais ricas desse mundo, elas estão buscando ao Senhor? Elas estão querendo Deus? Não. Ele diz, pois vocês aqui ó, são pobres, e vocês estão aqui diante do Senhor do universo. Vocês são pobres, e essa pobreza de vocês está fazendo vocês virem me buscar aqui. Se eu fosse rico, vocês iam estar num palácio aqui agora, vocês não iam querer saber de mim, não. Mas por causa da necessidade de vocês. Ou seja, irmãos, o que Jesus está querendo dizer é que existe uma relação muito profunda entre a gente conseguir reconhecer as nossas necessidades nesse mundo aqui, para a gente conseguir reconhecer as nossas necessidades espirituais. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, o que é ensinado na Bíblia como um todo, mas principalmente no Novo Testamento, mas principalmente ainda no Evangelho de Lucas, é que a riqueza, ela anda quase que é uma irmã gêmea da destruição da alma. Veja, o apóstolo Paulo diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. E muitos têm encontrado a destruição nela. Se a gente for olhar, por exemplo, irmãos, o que Tiago vai dizer em sua carta, peço para que os irmãos abram junto comigo. Tiago capítulo 1, irmãos, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Vejam, irmãos, o que é que está sendo dito, então? Que ensinamento novo é esse, pastor, que você está dizendo aí agora que a pobreza é que é boa e a riqueza é que é ruim, que a gente tem que ser pobre para a gente poder buscar o Senhor. Veja, irmãos, não é isso que a gente tem meditado sobre Jó? Jó, quando ele estava rico, quando a saúde dele estava maravilhosa, a gente olhava para ele e aparentemente as pessoas achavam que estava tudo bem com a alma dele, mas apenas quando ele começou a sofrer, apenas quando ele se empobreceu, apenas quando as desgraças aconteceram na vida dele, foi que o coração dele pôde ser revelado, foi que ele pudesse olhar e reconhecer quem realmente ele era. É muito difícil, irmãos, eu e vocês numa circunstância muito boa, a gente conseguir buscar a Deus verdadeiramente. Sabe por quê? Porque a gente vai se contentar em ter orado, a gente vai se contentar em ter lido a Bíblia, a gente vai se contentar em ter ido para a igreja e diz, olha, tá vendo? Tá tudo bem comigo. Só que você não sabe. Você não olhou para dentro do seu coração. As circunstâncias da vida fez com que a sua avaliação que você fizesse a respeito do estado da sua alma fosse muito superficial. Mas quando você está passando por dificuldades nessa vida, é que realmente você vai conseguir ver
o estado da sua alma. Veja, não significa necessariamente, irmãos, que a gente precisa estar passando por desgraças para a gente poder ser realmente crente. Mas significa que é quando nós estamos passando por essas coisas, é que nós vemos se realmente nós estamos sendo crentes. É por isso que a palavra de Deus ela nos chama, irmãos, a praticarmos o jejum. Por isso que a palavra de Deus nos chama, irmãos, a nós não darmos vazão à nossa própria carne, nós não vivermos na busca pelo prazer. Veja, é exatamente isso que Jesus Cristo, o próprio Deus, está falando para a gente aqui nesse texto. Ele diz: olha, vocês têm que estar muito melhores, vocês têm que ter muito mais alegria quando vocês estão na pobreza, quando vocês estão com fome e quando vocês estão chorando, do que quando vocês estão rindo, quando vocês estão fartos de alimento e quando vocês estão ricos. Porque quem é que não consegue estar feliz, irmãos, quando está rico, quando está farto, quando está rindo? Quem é que consegue não estar feliz nessas circunstâncias? Agora, se você quiser saber como vai o seu coração realmente, você vai precisar ser experimentado por dor e por sofrimento aqui nesse mundo. Veja, irmãos, isso aqui eu disse que é contra-intuitivo que Jesus está falando. Na verdade, não apenas humanamente falando, mas quem é que quer, irmãos, sofrer? Quem é que quer passar por dificuldade? Quem é que quer encontrar na pobreza o Senhor? Quem é que quer encontrar o Senhor no choro? A gente quer encontrar o Senhor na alegria. A gente quer encontrar o Senhor na abundância. E, na verdade, a gente entende que bênção, o sentido de bênção é justamente a gente ter as coisas. E maldição é a gente não ter as coisas. Porque, de fato, se a gente puder olhar para o Antigo Testamento parece que nos ensina isso. Por exemplo, a gente vai ver que das promessas, das bênçãos que Deus prometeu dar a Abraão, também a Davi, a Salomão e a muitos homens de Deus, envolve bênçãos materiais. De fato, isso é inegável. No entanto, irmãos, a gente precisa entender que o Antigo Testamento não há uma revelação tão clara como no Novo da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Como que a glória de Deus era manifestada no Antigo Testamento, irmãos? Era manifestada visivelmente. Por exemplo, no Antigo Testamento nós tínhamos um tabernáculo. No Antigo Testamento nós temos um templo glorioso que foi feito por Salomão para que Deus fosse adorado, e as coisas ali eram tudo de ouro, as coisas ali eram tudo gloriosas e tudo bela. Só que no próprio Antigo Testamento, se a gente for ver, irmãos, quando Deus ele começa a trabalhar de fato espiritualmente no seu povo, a gente vê quando o declínio do reino, quando as pessoas são lançadas no exílio, quando eles voltam do exílio, tem um texto muito interessante que é retratado lá em Esdras e Neemias, que é quando as pessoas voltam para a terra prometida e é lançado os fundamentos do templo, é dito que há um choro muito grande lá, uma alegria e um choro muito grande. O grito de choro é confundido com o grito de alegria, a Bíblia fala. Porque as pessoas mais idosas que tinham visto o primeiro templo glorioso, elas estavam chorando, porque pelo fundamento elas estavam vendo que aquele templo ia ser muito michuruca em comparação ao tempo que eles já tinham tido. Mas as pessoas que não tinham visto aquela glória, elas estavam alegres, porque o templo do Senhor estava voltando a ser construído. E aí é dita uma frase nos profetas finais, né, que a gente vê que é uma frase muito repetida hoje, né, com um sentido completamente deturpado, que é dito em Ageu, que é: a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Só que veja, irmãos, geralmente isso daí é feito, né, quando a gente muda do lugar, né, a gente for um espaço maior, a gente conseguir um espaço maior, então a gente vai dizer: olha, a glória desse segundo templo aqui, esse local de adoração, vai ser maior do que aquela glória, porque era um local tão apertado que a gente tinha tão pequeno, então essa glória aqui vai ser maior. Só que o que Deus ele já vem ensinando desde o Antigo Testamento, irmãos, e que agora é plenamente escancarado no Novo, é que quanto mais você tem a realidade, menos você precisa das coisas que apontam para a realidade. Ou seja, irmãos, no Antigo Testamento, toda aquela pompa, toda aquela glória que a gente via, inclusive no templo, era porque eles não tinham a substância que é Cristo. Eles tinham que aprender a respeito de Cristo através das coisas que eles viam, através do ouro, através do sacrifício, através de tudo aquilo, daqueles rituais que eles faziam. Mas agora, quem tem a Cristo, você pode olhar apenas para Ele, e você pode ficar única e exclusivamente com Ele. E vai lhe ajudar quando você não tiver mais outras coisas para olhar. Por isso que hoje, irmãos, na adoração ao Senhor, não é mais dito que tem que ter nada, não tem que ter templo, não tem que ter arca, não tem que ter altar, não tem que ter nada disso. As pessoas hoje querem colocar todo esse tipo de coisa na igreja porque elas não têm a substância. Elas não têm Cristo,
elas precisam de um bocado de outras coisas para poder encher o coração delas de glória. E vocês também, irmãos. Quando a gente acha que precisa da riqueza, das bênçãos materiais, quando a gente acha que a gente precisa estar fartamente alimentado, com as melhores comidas dessa terra, quando a gente pensa que precisa estar com um sorriso no rosto para a gente ter Cristo, a gente está mostrando que a gente ainda não tem a substância. Por isso que a gente precisa dessas tantas dessas coisas que apontam para aquilo que de fato é Cristo. A gente quer mostrar para as outras pessoas, a gente como cristão também, né, quer mostrar para os ímpios, olha aqui, eu posso ter Deus e posso desfrutar das riquezas desse mundo. A gente quer mostrar isso para eles, irmãos. A gente quer mostrar para eles que a pessoa não precisa estar vivendo nesse mundo, estar vivendo de obediência à palavra de Deus, para a pessoa poder ser realmente feliz. E há um sentido, algo valioso nisso, irmãos, que a gente tem esse sentimento de querer mostrar isso para eles. Mas isso não é a profundidade e a glória do Evangelho, irmãos. A glória do Evangelho é quando a gente entende que a gente não precisa ter nenhuma dessas coisas se a gente tiver Cristo. Veja, enquanto a gente ainda achar que a gente precisa juntar Cristo com os tesouros terrenos, é porque a gente ainda precisa se aprofundar no Evangelho. A gente ainda precisa, juntamente com Jó, passar pela aflição, passar pela dor, para a gente saber o que realmente importa, o que realmente é valioso. Eu nunca vou me esquecer, né? Eu já falei aqui para os irmãos, né? Uma conversa que eu tive com um irmão esse ano, que a esposa dele estava praticamente morta, e ele disse: Pastor, eu não consigo mais pensar em nada, eu não consigo trabalhar, nem me importo mais no final do mês se a gente vai ter dinheiro, se não vai. Um bocado de coisa, não, a gente vê o que realmente é valioso. Eu quero só estar com minha esposa a maior parte do tempo, o máximo de tempo que eu tiver. Ele disse: Eu estou vendo, pastor, o quanto que eu sou fraco, o quanto que eu sou pecador, o quanto que eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque numa hora eu penso que Deus vai fazer o melhor, na outra hora eu já estou desconfiando. Eu já quero que minha esposa fique viva e já acho que Deus não vai querer isso. Veja, irmãos, quando a gente está passando pela dificuldade, a gente consegue ver exatamente como está o nosso coração. A gente não quer olhar lá, a gente quer a riqueza, a gente quer a alegria, a gente quer estar farto, sabe por quê? Porque é muito horrível. Sabe o que a gente vai encontrar dentro do nosso coração? É horrível. Você não quer passar muito tempo olhando para isso. Você vai querer fugir logo dessa realidade. Você vai olhar para o seu coração, você vai ver que tem pouca coisa, se é que tem alguma coisa que se aproveita lá. Mas veja, irmãos, isso é porque eu e vocês a gente ainda está com a expectativa de salvação errada. A gente ainda está tentando confiar naquilo, a gente quer olhar para a nossa vida e quando a nossa vida está dando certo, a gente diz, olha, tá vendo? Deus está aprovando o que eu estou fazendo. Deus está aprovando o que eu estou fazendo porque, olha, está tudo dando bem. Eu estou bem, então é porque Deus me ama. Se está tudo certo na minha vida, então é porque Deus está cuidando de mim. Então, quando eu vejo as coisas boas, quando eu vejo tudo bem, então eu fico feliz. Né? E quando as coisas não estão bem, eu não consigo ter essa segurança de que Deus realmente me ama. Como é que eu vou dizer para alguém que Deus cuida de mim? Como é que eu vou dizer para as pessoas que disseram, não faz isso não, que tu vai perder dinheiro? E eu digo, não, mas eu confio no meu Deus. Como é que eu vou olhar para elas e vou dizer, eu estou sem dinheiro, realmente, eu fiquei liso, fiquei pobre, olha, realmente eu estou passando por dificuldade. Como é que eu vou dizer para ela isso e não vou ouvir um, tá vendo? Eu não disse para você não querer buscar esse Senhor aí, tá vendo? Tá vendo que a vida certa é a vida que eu estou vivendo aqui fora. A gente não quer ter que encarar essas coisas, irmãos. Mas veja que foi isso que sempre os cristãos tiveram que encarar a maior parte do tempo na sociedade, irmãos. Né? No primeiro século, ou aqui mesmo antes de Jesus morrer, ou logo quando Jesus morreu, os discípulos enfrentaram perseguições o tempo todo. E eles eram desprezados mesmo, eles eram vistos como a escória do mundo. Eu e vocês, a gente quer ser admirado pelo mundo, e veja que é exatamente disso que a gente deve fugir. Porque olha o que ele fala, a outra bem-aventurança que ele fala após falar sobre o choro, ele diz: Bem-aventurados sois vós quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Ele diz: Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Meus irmãos, olha o que ele diz. E parece que vai piorando, né? Porque Jesus diz: Bem-aventurado os que são pobres. Mas veja, a pessoa pode ser pobre, né, e conseguir ter o que comer.
Porque, na verdade, irmãos, se a gente for olhar para o padrão que Jesus está falando aqui, todos nós somos os ricos, tá? Porque pobre, na época de Jesus, era todo mundo, a maioria da população, 90% da população, que eles viviam na linha da subsistência. Você acordava sem saber se você ia ter dinheiro para conseguir terminar, fazer a última refeição do dia. Então, se a gente já está acima disso, a gente não está na linha da pobreza, não. Tá? A gente está entre os ricos. Mas veja, a pessoa consegue estar, né, tá ali naquela subsistência, mas ter o que comer todos os dias. A pessoa pode conseguir ser pobre ainda e ter alguma alegria e rir. Mas Jesus diz: você tem que ser pobre, você tem que estar com fome, você tem que estar chorando, e quando você acha que já é o suficiente, ele diz: mas veja, não adianta nada você ser pobre, né? As pessoas, os padres hoje, né, os franciscanos, eles têm que fazer voto de pobreza, e não adianta nada você fazer voto de pobreza, você está com fome e você está chorando se não for por causa do meu nome. Veja, ele diz: porque as pessoas têm que odiar você, expulsar você da companhia delas, rejeitarem, injuriarem você como indigno por causa do Filho do Homem. E quando isso acontecer, vocês vão se regozijar e exultar, porque grande é o vosso galardão no céu. Você está mostrando, quando você consegue se alegrar, mesmo quando acontecem as maiores desgraças na sua vida, você consegue se alegrar, sabe por quê? Porque você sabe que você realmente está crendo no Senhor. Quem é que vai querer passar por tudo isso? Por causa de Cristo. Você realmente não confia que o que Cristo tem para você é algo muito maior. É algo muito maior. Às vezes as pessoas falam, né? Não, rapaz, o pessoal tem muita fé, né? Que vai nessas igrejas aí, dá tudo, porque elas estão dando tudo, crendo que elas vão receber, né? Então é muita fé a pessoa precisa ter para isso, né? Fé nenhuma, irmãos. Todo ímpio consegue fazer isso. Todo ímpio ele consegue investir em um negócio se ele achar que vai ter retorno. Mas veja, a fé é quando você entrega aqui nesse mundo para você receber no próximo. Algo que você não consegue ver. A fé está além daquilo que a expectativa humana pode capacitar a pessoa a fazer. Não é uma visão de longo prazo, de vou investir aqui para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos eu estar bem. Não, você vai investir para uma coisa que você não consegue nem enxergar, uma vida, uma realidade que os homens nunca nem viram, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Veja, ele diz: você vai ficar claro para as pessoas que você realmente crê no Senhor. Vai ficar claro para você quando você está disposto a perder tudo por causa de Cristo. Mas aí veja, irmãos, agora ele vai falar o oposto de tudo isso que ele disse. A partir do versículo 24. Ele diz: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. E aí fica bem mais claro aqui o que Jesus quer dizer. Ele diz: olha, quando você tem riquezas, você quer se consolar nessas riquezas. Sabe quando você está triste e aí você diz: eu estou com vontade de comprar alguma coisa, eu tenho que comprar alguma coisa para poder passar essa tristeza. Sabe quando você está triste e você diz: eu vou comer um doce, eu vou comer um chocolate, eu vou comer uma coisa para poder passar um pouco essa tristeza. Sabe quando você está ali chorando, chorando, chorando e buscando consolo aqui em todas essas coisas aqui no mundo? Ele diz: você está encontrando o seu consolo. Você está encontrando o seu consolo. Jesus diz: ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Você está buscando o consolo não em Deus, não em Cristo. Você está buscando consolo nas coisas desse mundo. Ele diz: você que está aí farto, acha que não precisa de nada, porque você está satisfeito, né? Você está satisfeito. A gente olha e era exatamente isso, irmão. Sodoma e Gomorra. O pecado deles começou com a fartura de pão. Eles estavam satisfeitos com a vida que eles tinham. Estavam fartos. E aí Jesus diz: vocês virão a ter fome. Ai de vós que vocês estão rindo agora, porque vocês vão lamentar e chorar. E vocês que estão buscando louvores dos homens. Ai de vocês quando todos os louvarem. Você está preocupado com a aprovação dos homens. Isso porque foi assim que procederam seus pais com os falsos profetas. Irmãos, olha, o problema não é de fato a riqueza em si. O problema sou eu e você. A gente não sabe lidar com isso. O problema não é a alegria em si. O problema não é estar com a barriga cheia, irmãos. O problema é eu e você, por conta do nosso pecado, não sabemos lidar com isso. É muito fácil a gente dizer assim: ainda bem, graças a Deus, porque eu consigo ter as coisas e o meu coração não está nelas. Será? Será?
Ainda bem porque eu consigo todo dia estar com as alimentações, tudo perfeito. Eu não preciso estar jejuando para estar buscando ao Senhor. Será? Ainda bem que eu consigo estar feliz aqui com esse mundo, com as coisas da vida. E ainda assim, eu estou buscando o meu Deus. Será, irmãos? Nós somos muito rápidos para dizer que está tudo bem com a nossa alma. Mas veja que a esperança da gente tem que ser, irmãos, olha, é que o Senhor vai nos fartar. Nosso é o reino de Deus. Nós vamos rir, irmãos. E a palavra que ele usa aqui para dizer que aqueles que choram vão rir é dar gargalhadas profundas. Porque veja, se a gente buscar na riqueza, se a gente buscar na alegria desse mundo, se a gente buscar no alimento desse mundo, chegar um momento em que, irmãos, a gente vai ficar claro, quando nós morrermos, quando a gente for para outra existência, a gente vai ver que nada disso não consegue satisfazer nenhum espacinho da nossa alma. E por que então que a gente passa tanto tempo buscando, gastando, investindo nessas coisas? A gente diz, eu não tenho apego nenhum. Não, graças a Deus que eu não sou. Que nem muitos são aí apegados ao dinheiro, essas coisas. É? Quanto tempo da sua vida está sendo investido nisso? E quanto tempo está sendo investido no reino de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo que a gente tem gastado, irmãos? Como quem alguém olhar para a nossa vida vai ver, não, essa pessoa realmente, o investimento que ela está fazendo não é para essa vida, não. Essa pessoa aqui, a alegria que ela está buscando não é para essa vida, não. Sabe, ela está cheia, mas não é de comida, não. Ela está cheia do Espírito Santo, que nem os discípulos estavam justamente quando eles foram perseguidos. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque isso aqui não vai trazer salvação para ninguém. Querer ser pobre, querer chorar, querer jejuar, mas essas ações aqui, irmãos, essa disposição do coração vai mostrar quem realmente já foi salvo. Quem realmente já foi salvo, irmãos. Quem encontra o tesouro em Cristo vai ter a disposição do coração muito mais voltado, irmãos, para as coisas do reino, do que preocupações com essas coisas aqui dessa vida. Irmãos, só para terminar a história do homem, ele ficou olhando lá aquela pessoa se afogar. Quando ela desmaiou, ele foi lá, entrou na água, deu 3 braçadas e pegou a pessoa. E depois voltou para a beira do lago. E perguntaram por que foi que você fez isso. Se ela estava confiante demais de que ela ia conseguir se salvar. Se eu fosse tentar salvar ela, ela ia matar ela e me matar. Eu tenho que esperar ela parar de confiar em si mesma e esperar que alguém pudesse salvá-la, para ela realmente ser salva. Jesus, ele faz a gente se esvaziar de tudo isso aqui desse mundo, para que a gente possa ser preenchido dele. Se tiver cheio com outra coisa, irmãos, e não vai estar conseguindo ser cheio com Cristo. Amém? Deus nos abençoe.